Bom, vamos falar dos tipos de escala, de escalas. Bom, escalas é a referência de números de dias trabalhados versus os dias de repouso, tá? Então, quando alguém fala assim, ó, pegar o primeiro exemplo. Ah, a minha escala é 5 por um. Então, ele trabalha 5 dias e ele tem direito a, no sexto dia, folgar. Então, é uma folga a cada 5 dias trabalhados. As empresas que trabalham no ambiente com formato de gestão de escala administrativas, normalmente elas atendem à escala de 5 por 2. Ou seja, elas trabalham 5 dias e têm 2 dias de folga, que seria o sábado e o domingo. Tá? É o que é mais comum, mas hoje a pulverização, né, a multiplicação de formas de você prestar serviço são inúmeras. Então, as escalas elas vão se criando, né? Mas assim tem aquilo que é mais padrão, mais comum. O mais comum é quem trabalha de segunda a sexta, quem trabalha de segunda a sábado. Quem, quem trabalha sob regime de escala que é cíclica, ele não tem sábado e domingo. Ele vai trabalhar tantos dias, o dia que é o dia da folga, ele vai ficar ali. Só tem uma coisa que a escala, por força de lei, ele dá o direito, né, nesses casos, de quem tem uma folga na semana, é de que um domingo no mês, ele obrigatoriamente tem que estar em casa. Tá? Então, quem tem uma folga na semana, ele obrigatoriamente, isso estou falando no regime cíclico, tá? É aquele que trabalha, começou o ciclo dele de 6 dias. Aí ele começou o ciclo no sábado. Aí ele trabalhou sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Aí a folga dele caiu no sábado. Aí ele vai trabalhar domingo. Aí domingo, segunda, terça. Aí essa folga dele vai cair nesse regime cíclico, ele precisa ter a folga de um domingo por mês, pelo menos, em casa. Aí ele tem que folgar um domingo em casa. Mas a gente tem as outras escalas, vamos falar aqui as demais para ficar mais fácil. Então, você tem o modelo 6 por um. Então, a gente falou do 5 por um. A gente tem 5 por 2. Então, 5 por um é quem trabalha de segunda a sábado e folga domingo. 5 por 2, que trabalha de segunda a sexta, folga sábado e domingo. 6 por um. Nesse modelo, o funcionário folga um dia a cada 6 trabalhado. Normalmente é utilizado para empresas que funcionam aos sábados e que permite mais flexível a diferença entre cada dia até que complete as 44 horas semanais. Também funciona no mesmo aspecto do 5 por 2, tá? O 5 por 2 a pessoa trabalharia de segunda a sexta, sendo que durante a semana ela teria uma jornada, lembra que eu falei no início? Ela teria um pouco mais de 8 horas trabalhadas. O 5 por 2 ele compensa o sábado para não ir trabalhar no sábado às 4 horas. O 6 por um não. A pessoa vai lá no sábado e folga no domingo, padrão. Aí a gente tem as escalas 12 por 36, ou seja, a pessoa trabalha 12 horas seguidas e folgam 36 horas seguidas. Né? Normalmente são os plantões da vida aí, porteiro, área de segurança, pessoal da área médica, é, que começa a partir dessa escala de 12 por 36. Aí você tem uma escala de 18 por 36, ou seja, são 18 horas de trabalho com 36 de folga. E você tem também a 24 por 48, ou seja, é um plantão de um dia, e depois que ele volta de um dia de trabalho, ele fica as próximas 48 horas em casa, de repouso. Então, e nessas escalas que a gente está vendo assim, 12 por 36, 18 por 36, 24 por 48, nessas escalas, não existe domingo, feriado, o dia que caiu é feriado. É feriado.
é o dia do seu trabalho. Está na tua escala, no dia que você tem que estar lá, dentro das tuas 12 horas, das tuas 18, das tuas 24 horas, independentemente de ser feriado, você está lá e não tem o ciclo de pagamento de eu vou receber hora extra. Não, não tem isso, porque você trabalha por escala, ok? Então, é assim que funciona o formato de escalas. Bom, um conceito aqui de interjornada versus intrajornada, tá? Isso aqui é importante você saber. Interjornada é quando quanto de horas que a lei determina que você esteja em descanso entre uma jornada de trabalho e a outra. Então, entre um dia e o outro que você presta serviço, que a pessoa presta serviço, ela tem que ter no mínimo 11 horas consecutivas de descanso, tá? Então, quem trabalha por jornada padrão, a jornada lá de segunda a sexta, de segunda a sábado, padrãozão, esse intervalo ele tem, no mínimo, que te dá o direito de estar ausente da, do ambiente de trabalho, vamos dizer assim, 11 horas. Por isso que quando acontece de se fazer uma hora extra, é por quê? Porque você não cumpriu as 11 horas de intervalos, ok? O interjornada é quando a pessoa sai, trabalhou, saiu 18 horas. Aí ela tem que contar 11 horas depois das 18 horas para que ela volte ao trabalho. Então, vamos dar exemplo que ela saiu 18 horas, então tem 19, 20, 21, 22, 23, meia-noite, uma, duas, três, quatro, cinco. Ele só pode voltar ao trabalho às 6 da manhã do dia seguinte. Então, é o mínimo que ele tem que ter de descanso entre uma jornada e a outra. E aí, quando acontece desse período ser mais curto, a empresa é obrigada a pagar a hora que ele trabalhou, acrescida de 50%. E aí, dependendo do que a convenção coletiva determinar, esse 50% pode virar 60%, pode virar 75%, pode virar 8%. As horas, por exemplo, as 2 primeiras horas que ele fez de extra é 50%, da terceira em diante pode ser 100%. Então, esses percentuais são definidos conforme a convenção coletiva, tendo garantia pela CLT com mínimo de 50%. Então, isso é o interjornada. Tá? Intrajornada já é quanto que você tem que descansar durante o dia. Não é entre uma jornada e a outra. É dentro da jornada, que seria aí o seu período de almoço. Então, para quem trabalha de 4 a 6 horas diárias, aí você tem a pessoa que é telefonista, né? Que trabalha aí com funções que obrigatoriamente têm que ser cumpridas 6 horas apenas, além do estagiário, né? Que o estagiário regula 6 horas, é, esses que ocupam funções que trabalham 6 horas diárias, ou o contrato dele define que seja 6 horas diárias, ele tem 15 minutos para repouso, para parar, fazer um lanche, dar uma respirada e depois voltar. Quem trabalha 8 horas diárias, aí ele tem, conforme o mínimo garantido é 1 hora, mas algumas convenções dão 1 hora e meia, tem outras que dão 2 horas. Enfim, tem algumas coisas assim que são um pouco. Na verdade, é raro você ter um intervalo maior do que 1 hora e meia, tá? Então, há convenções que o almoço, a jornada da pessoa é mais extensa porque ela tem um almoço de 1 hora e meia. Então, não é que isso vai reduzir a jornada dela. Não, a jornada dela vai continuar sendo 8 horas diárias. Ela vai sair mais tarde, mas por quê? Porque ela tem direito a um descanso um pouco maior do que 1 hora padrão. É 1 hora e meia. Então, isso pode acontecer. Então, nesses casos de ok? Intrajornada é quanto o colaborador deve descansar durante a jornada dele diária. E o interjornada é entre um dia e o outro, quanto que ele tem que estar descansando
depois que ele sai. Bom, eu vou falar aqui agora sobre banco de horas, tá? Banco de horas é uma modalidade que as empresas usam quando ela não tem o hábito de pagar hora extra na folha mensalmente, tá? Então, ela tem um acordo de compensação que é regulamentado ou no Ministério do Trabalho ou no, no sindicato, e aí ela faz um documento que ela coloca esse documento lá no kit de admissão. Então, o colaborador, no momento que ele assina o contrato, ele assina também uma ficha de compensação de banco de horas. Por quê? Porque ele pode, ao longo da prestação de serviço, ir realizando horas extras e essas horas extras vão sendo acumuladas no que é chamado de banco de horas. Então, ele armazena lá toda. Ah, fez 30 minutos hoje, fez 1h30 amanhã, fez 2 horas depois, e ele vai juntando ao longo do mês, sei lá, chegou no final do mês, ele tem lá 20 horas extras. A empresa não paga essas 20 horas extras dele, porque tem regulamentado que ele tem que ter lá, que ele vai ter que juntar as horas de um determinado período. Então, dentro de X meses, as horas deverão ser compensadas. Então, ele juntou lá 20 horas no mês, 10 no outro, sei o que no outro. No final, ele tem lá sei lá, uma quantidade de horas. Essas horas devem ser compensadas até uma data limite. A empresa não colocando o colaborador para repousar, para descansar, essas horas excedentes que teria direito a receber como extras, se a empresa não colocou ele para compensar e deu o limite do prazo de compensação, então a empresa tem que pagar o banco inteiro com um percentual lá específico que começa com o mínimo de 50%, tá bom? Então, o banco de horas ele tem essa, essa finalidade que pode ser com compensações imediatas. Por exemplo, eu vou trabalhar hoje 2 horas, tem que terminar um trabalho, eu trabalho 2 horas a mais hoje. Amanhã, em vez de eu iniciar às 8 da manhã, eu inicio às 10. E aí eu faço uma compensação das horas que eu fiz hoje de manhã. Ou, eu vou trabalhar, essa semana vai ser, tem muita atividade, tem muita coisa para fazer, vou juntar aqui. Juntei um dia de horas extras no banco. Na semana seguinte, eu vou ficar sexta-feira sem trabalhar. Então, eu fico sexta, sábado, domingo. Aí eu compenso esse dia que eu juntei de horas num único dia e não trabalho naquele dia. Então, o banco de horas tem essa função. Normalmente, o período do banco de horas ele é regido pelo período de um ano, tá? Pode ter período diferente, mas normalmente é de um ano, que não sendo realizado ali o processo de compensação. Isso serve para banco negativo também, tá? Então, o funcionário chegou atrasado, chegou atrasado, chegou atrasado, chegou atrasado. No final, tem lá X horas, terminou o banco de horas, chegou a estar com X hora negativa. Então, naquele período, na folha de pagamento, vai descontar as horas negativas dele como faltas ou atrasos. Tá bom? Então é isso, gente. Olha, fizemos aqui um overview bem bacana aqui sobre a parte de controle de frequência. E agora a gente tem que se preparar porque nós vamos entrar no módulo mais esperado, que é o módulo de folha de pagamento. Tá? O módulo de folha de pagamento é um módulo onde a gente vai trabalhar vários pontos e várias atividades que são normalmente o foco do curso inteiro, né? Porque existem essas atividades que a gente já viu, elas vão se resumir tudo lá na folha de pagamento. Então, é nesse momento em que a gente tem o ápice das atividades que vão concluir o que a gente viu até agora. Lógico que depois da folha de pagamento nós ainda teremos toda a parte dos encargos, vamos ter outros módulos sobre outras coisas. Mas o módulo de folha de pagamento ele abre a visão de uma forma muito mais, né, coloca uma visão muito mais ampla para vocês. Então, vamos lá, vamos para o módulo de folha de pagamento.